Qual foi o presente mais memorável que nós já recebemos além da nossa salvação? Porque às vezes é difícil aceitarmos um presente extravagante e gratuito. Quem em nossa vida precisa ouvir sobre o grande presente que Deus dá? Com quem poderíamos falar sobre o presente que Jesus pode nos dar? A palavra de Deus nos mostra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Podemos compreender nessa passagem que, por pura generosidade, Deus nos colocou em uma posição correta com relação a Ele mesmo. E isso é muito mais do que um mega presente. Ele nos tirou da condenação espiritual na qual nos encontrávamos e nos restaurou, nos colocando no lugar onde Ele sempre quis que nós estivéssemos. E Ele fez isso por meio de Jesus Cristo. O nosso Senhor sacrificou a Jesus no altar do mundo para que esse mesmo mundo pudesse ser purificado do pecado. O maior presente que nós já ganhamos não foi comprado em uma loja. Não houve nenhuma transação financeira. Este presente nem estava embrulhado. No entanto, custou tudo àquele que o doou. A palavra nos ensina que Deus enviou seu Filho à Terra para nos dar o maior presente de todos. Jesus veio à Terra para morrer e nos reconciliar com Deus. Se confiarmos somente na salvação de Cristo e não em nós mesmos ou em qualquer outras coisas, Deus nos declara agora que estamos sem culpa alguma das ofensas que lhe fizemos. Se crermos em nosso coração que Jesus Cristo é o único motivo de nós podermos entrar na vida eterna, os nossos pecados são lavados e cancelados eternamente e de forma completamente gratuita para nós. O preço foi pago por Jesus e não temos como pagar por isso de volta. Foi Deus quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados e assim receber toda a ira de Deus contra nós. Ele usou o sangue e a nossa fé como meio de salvar-nos de sua ira. Deste modo, ele estava sendo completamente justo, mesmo que não tivesse castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isso porque Deus estava aguardando a chegada do dia quando Cristo viria e aniquilaria todos aqueles pecados. Então, para entendermos o porquê Jesus teve que morrer, precisamos voltar ao básico. A primeira premissa é que ninguém é perfeito. Nós vemos na palavra que todos pecaram. Nunca conhecemos uma única pessoa normal que afirmasse ser perfeita. Nós não estamos à altura de nossas próprias expectativas, muito menos do padrão perfeito de Deus. Nenhum de nós. Todos nós estragamos tudo. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, da seguinte forma: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vemos que Deus é justo. Deus tem que ser justo. Quando alguém quebra uma lei, deve haver uma penalidade por isso. Quando nós quebramos as leis dos homens, nós pagamos as penalidades impostas pelos homens. Quando nós quebramos as leis de Deus, nós pagamos as penalidades impostas por Deus. Nós podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, da seguinte forma: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Podemos ler o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado,
o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Jesus foi declarado culpado pelo meu pecado e pelo seu pecado, e todos os pecados que já foram cometidos. Essa é a boa nova. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus pagou o preço que nós nunca poderíamos pagar. Devemos aceitar o dom gratuito de Deus. O Senhor nos deu o dom gratuito da salvação quando Jesus levou sobre si mesmo os nossos pecados. Esse é um presente que precisamos receber. Podemos ler no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, versículo 12, da seguinte forma: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Temos aceitado o dom gratuito da salvação de Deus? Uma coisa é entendermos o básico de como temos um relacionamento com Jesus. Outra coisa totalmente diferente é aceitarmos esse presente. Podemos orar agora para que tomemos essa decisão tão importante, nesse momento. Talvez pudéssemos orar da seguinte forma: oremos. Querido Deus e Pai, às vezes podemos até ter medo, mas queremos conhecê-lo. Não entendemos tudo, mas te agradecemos por nos amar dessa forma. Agradeço, Senhor, porque sei que sempre está conosco, mesmo quando não o reconhecíamos da forma correta. Te agradecemos porque o seu favor está sobre nossas vidas e porque Jesus não veio para nos condenar, mas para nos salvar, ainda que não merecíamos. Hoje, queremos receber o presente que o seu Filho nos dá. Pedimos que nos salve do nosso passado, dos nossos arrependimentos, dos nossos erros, de nossos pecados, nossos hábitos, nossas mágoas e nossos bloqueios. Senhor, salve-nos de nós mesmos, pois não há bem algum em nós e nada que nós possamos te oferecer. Salve-nos, Senhor, para o seu propósito. Queremos saber por que fomos colocados neste planeta. Queremos cumprir aquilo que o Senhor quer que façamos. Queremos aprender a te amar, a confiar no Senhor e termos um relacionamento íntimo e profundo contigo. Precisamos e queremos estar em paz com o Senhor, nosso Deus, e precisamos que a sua paz esteja em nossos corações. Precisamos que o estresse seja tirado de dentro de nós e que o Senhor nos encha completamente com seu amor. Ajude-nos a sermos pacificadores e a ajudarmos os outros a encontrarem a paz com o Senhor e entre eles mesmos. Eu peço e agradeço tudo isso no nome do Senhor Jesus. Amém.